Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre plantas medicinais. E antes de falar das plantas medicinais, recados importantes para você. O primeiro recado, se inscreva para receber a nossa newsletter. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. Clica nesse link e cadastre o seu e-mail para receber nossas informações. Assim que você cadastrar o seu e-mail, você precisa confirmar o seu cadastro. Como é que você faz isso? Eu vou mandar automaticamente uma mensagem de confirmação para o seu e-mail. Pode ser no Gmail, no Hotmail, no Yahoo ou qualquer outro servidor de e-mail. Entra lá na sua caixa de e-mail. Pode ter caído na caixa de entrada, que é aquela principal que você recebe todas as suas mensagens, mas pode ter caído nas outras abas, por exemplo, lixo eletrônico, spam ou promoções. Encontra a minha mensagem e ao abrir o texto dela vai ter uma frase em azul no meio. Clica nessa frase em azul. Ao clicar na frase, automaticamente você já está se cadastrando e pode baixar gratuitamente o nosso e-book Farmácia na Quitanda. E também se cadastre para receber informações pelo WhatsApp. Aqui está o número do nosso WhatsApp. Cadastre esse número no seu aparelho e me manda uma mensagem dizendo qual o seu nome e de onde você está falando. A partir daí eu te incluo na lista do Autor da Própria Saúde e você passa a receber nossas informações também pelo WhatsApp. E fique esperto, porque logo logo chega Black Friday e nós estamos preparando uma promoção incrível para quem segue o canal durante a Black Friday. Se você gostaria de adquirir alguma das nossas publicações, alguns dos nossos e-books e ainda não adquiriu, aproveite a oportunidade na Black Friday porque nós vamos estar com promoções incríveis nos nossos e-books. E vamos falar sobre plantas medicinais. E a planta de hoje é uma planta que eu já falei dela aqui no canal. É o vídeo número 3 do nosso canal e agora eu tenho muito mais informação sobre ela e você vai ficar de queixo caído com o que eu tenho para dizer com essa planta que com certeza você conhece, porque ela nasce na sua calçada, ela nasce no seu quintal, ela nasce no seu canteiro, nasce no terreno baldio do outro lado da rua. Em muitos lugares ela nasce sozinha, espontaneamente, e a gente arranca ela como se fosse mato e joga fora como se fosse mato. E eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai considerar ela um dos mais importantes medicamentos que nascem no seu quintal. Hoje nós vamos falar sobre a erva de São João. O nome científico dela é Ageratum conizoide, mas ela também pode ser conhecida no Brasil por outros nomes populares, como picão roxo, mentrasto, caatinga de bode. Essa planta é muito comum, como eu disse, e nasce espontaneamente. E no seu uso popular, essa planta tem uma tradição muito grande na cultura brasileira. Ela é utilizada, por exemplo, para dores de cabeça, utilizado para cólicas menstruais, cólicas intestinais, para diarreia, utilizado para evitar sangramentos como anti-inflamatória, é utilizado para uma infinidade de coisas essa planta. E vamos ver o que é que as pesquisas comprovam de ação sobre essa planta e o que é que nós realmente podemos fazer com a erva de São João. Duas coisas importantes que eu preciso dizer. As pessoas confundem o Ageratum conizoide com outras plantas porque tem o mesmo nome popular ou porque se parecem. Por exemplo, a primeira confusão, erva de São João também é o nome do hipérico. Esse aqui é o hipérico. Vocês estão vendo o hipérico. Ele tem essa flor amarela e é uma planta que não nasce no Brasil. Ele nasce na Europa. Ele é trazido para o Brasil já colhido, já seco, e a gente usa ele como antidepressivo. Esse aqui não é o Ageratum conizoide. Esse aqui é o hipérico. Então não compre hipérico, compre Ageratum conizoide. A segunda confusão que se fazem é com uma outra planta que se parece muito com a erva de São João. É uma planta que nasce também espontaneamente por todo lugar. Ela tem o mesmo porte, as folhas são bem parecidas e elas têm as flores azulzinhas, roxinhas, lilás, da mesma maneira que a erva de São João. Mas é uma outra planta completamente diferente e não tem as mesmas propriedades medicinais. Essa plantinha é a Praxelis clematidis, é essa planta aqui. Veja que as folhas dela são diferentes. Ela tem as folhas mais compridinhas e a erva de São João tem as folhas mais rombudas, mais arredondadas. Veja, o recorte em volta das folhas é diferente. Eu vou colocar as duas, uma lado a lado da outra, para que você possa comparar. Dá uma olhada aqui, ó. Veja que a Praxelis, ela tem as flores azuis da mesma maneira que o Ageratum conizoide, mas a quantidade de flores é diferente. As folhas são parecidas, mas a da Praxelis ela é mais compridinha, ela é mais alongada, e a do Ageratum conizoide é mais arredondada. Uma diferença gritante que você vai perceber: a Praxelis não tem pelos nas folhas, e o Ageratum conizoide, que é a erva de São João, ela tem as folhas felpudinhas, peludinhas, aveludadas. Isso é uma diferença gritante. E a diferença que não vai deixar você errar de jeito nenhum. A Praxelis tem cheiro de mato, tem cheiro de nada, é um cheiro de planta, simplesmente. E o Ageratum conizoide tem um cheiro forte e marcante, e por isso ele é chamado de caatinga de bode em algumas regiões do Brasil.
Então, resolvidas as questões de identificação dessa planta, agora você já tem condições de decidir qual é a Praxelis e qual é o Ageratoconizóide, você já tem a condição de definir o que é hipérico e o que é o Ageratoconizóide, então agora nós vamos falar sobre suas propriedades medicinais. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é sobre a toxicidade dessa planta, ou seja, é seguro ou não é seguro usar a erva de São João? Bom, na estrutura dessa planta, ela tem compostos chamados de pirrolidizínicos, ou alcaloides pirrolidizínicos. Essas substâncias, elas são altamente tóxicas e podem causar lesão para o rim, para o fígado, para o baço e até mudanças na nossa composição sanguínea, na nossa estrutura hematológica. Aí você vai falar para mim, então não devo usar a erva de São João. Ressalva. As pesquisas demonstram que esses compostos estão concentrados nas flores. As florzinhas azuis da erva de São João é onde estão esses compostos pirrolidizínicos. E eles servem para atrair alguns tipos de percevejo que utilizam a planta. Então, quando você pega aquele percevejo Maria Fedida, aquela fedorenta, essas substâncias estão nesse fedozinho do percevejo também, porque ele absorve dessas plantas e depois utiliza para se defender dos seus predadores. Então, por isso, a planta utiliza essas substâncias para atrair os seus polinizadores. Então, se você vai utilizar a erva de São João, a dica é retire as flores, ou melhor, utilize a planta antes da floração. É chamado de estado vegetativo, quando ela só tem folhas, 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 folhas. Quando você perceber que vai começar a sair os botões, é hora de colher a planta, secá-la e guardá-la, ou preparar sua tintura, ou utilizar ali naquele momento como chá. Se ela já floriu, então a dica é arranque todas as flores dela, não utilize as flores, utilize apenas as folhas dela, para preparar o seu medicamento. Então, fazendo dessa forma, você consegue eliminar mais uma grande percentual, o percentual mais expressivo desses compostos que podem ser tóxicos. Então, não utilize de maneira nenhuma as flores da erva de São João. Por exemplo, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Recife demonstrou que o extrato preparado com as folhas da erva de São João não causam nenhuma toxicidade para o fígado. Logicamente, em doses moderadas, a gente não vai poder consumir uma quantidade muito grande dessa planta, mas em doses moderadas, ela não causa nenhuma toxicidade para o fígado. Então, não precisa se preocupar com o uso das folhas da erva de São João. Se você me perguntar, Daniel, qual é a dose segura para utilizar? Bom, é 1 colher de folhas picadas para cada xícara de água. 1 colher de folhas picadas, bem picadinha, pega uma colherada, uma colher de sobremesa para cada xícara de água. Faz o seu chá e toma. 2 xícaras, 3 xícaras por dia, não precisa tomar mais do que isso. Se você respeitar essa dosagem, você vai ter um medicamento seguro e extremamente eficiente. Para concluir a questão da toxicidade, uma pesquisa realizada pela Universidade do Togo, na África, e pela Universidade de Bordeaux, na França, demonstrou que, em doses muito elevadas e em uso crônico, ou seja, por um tempo prolongado, o extrato das folhas também pode causar problemas do fígado, dos rins, do baço e hematológicos, mas em doses elevadas e por tempo prolongado. Por isso, se você respeitar essa dosagem que eu estou colocando para você, de 1 colher de sobremesa de folhas picadas para cada xícara de água, você não vai ter problema nenhum. Logicamente, não é para usar a vida inteira a planta também. Plantas medicinais a gente usa enquanto precisa usar. Depois que o problema se resolveu, a gente suspende o uso. É como qualquer outro medicamento. Eu não vou tomar um medicamento que eu não preciso. Então, por exemplo, eu estou com um problema de dor na minha articulação e eu vou usar a erva de São João. Vou usar pelo período necessário. Depois eu posso suspender o uso em doses elevadas e por tempo prolongado pode causar algum tipo de problema nos rins, no fígado, no baço e na constituição do sangue. E agora vamos falar sobre o que é muito bom sobre a erva de São João. Uma pesquisa realizada na Nigéria, na África, demonstrou que o extrato das folhas da erva de São João teve uma capacidade antioxidante muito potente. Lembrando que os antioxidantes são aquelas substâncias que combatem os radicais livres. E os radicais livres estão no nosso organismo e eles podem causar problemas de doenças inflamatórias, doenças crônicas, doenças autoimunes. Pode até causar um envelhecimento e até piorar o estado de quem tem câncer. Então, o uso da erva de São João tem uma potente ação antioxidante comparada da vitamina C, que é um dos melhores antioxidantes que a gente tem hoje comercialmente falando. Essa planta também é muito utilizada no mundo todo como cicatrizante para controlar hemorragias, sangramentos. E uma pesquisa realizada na Índia verificou que, aplicado sobre a pele, as preparações feitas com essa planta não causam nenhum problema de pele, o que valida o seu uso, a segurança do seu uso tópico também.
E falando sobre cicatrização, existe um estudo que verificou a aplicação de um extrato, como se fosse uma pomada, um creme preparado com as folhas da erva de São João sobre feridas. E comparou ela com a ação do mel, que também tem uma ação cicatrizante. E comparado, então, os animais que utilizaram a erva de São João na cicatrização das suas feridas tiveram uma evolução muito melhor, com maior produção de colágeno, maior produção de elastina, com menor processo inflamatório e um estreitamento da ferida mais acelerado. Então, demonstrou-se que as folhas têm sim essa ação cicatrizante. E uma outra pesquisa realizada na Índia experimentou as raízes da erva de São João como cicatrizante e também encontrou resultados excelentes. Então, as raízes também podem ser utilizadas para preparar um gel, para preparar um unguento, um óleo medicinal, uma pomada para aplicação sobre feridas e para controlar, então, para fechar, acelerar o processo de fechamento, de cicatrização das feridas. E ainda no controle de sangramentos, no controle de hemorragias, né, ela é muito utilizada popularmente em muitas regiões do mundo para essa finalidade. E na Nigéria foi testado o extrato dessa planta, no caso realmente de sangramento, né, do vazamento de sangue. E verificou-se que ela tem uma ação vasoconstritora, ou seja, quando você aplica ela sobre a ferida, ela vai fazendo os vasos sanguíneos fecharem, o que reduz significativamente o sangramento e confirma a ação anti-hemorrágica tópica dessa planta. Ainda no controle dos piolhos, essa planta tem uma fama de ser inseticida. E os piolhos são pequenos insetos hematófagos que vivem no couro cabeludo e é talvez uma das ectopragas humanas mais frequentes no mundo inteiro. E testado na Índia, o extrato dessa planta aplicado sobre o couro cabeludo causou mortalidade dos piolhos e das lêndias na ordem de 96%. Então, se o seu filho tem piolho hoje, ou se o seu cachorro tem pulgas hoje, utilizar a erva de São João pode ser extremamente eficiente. Como você vai usar? Prepare um chá bem forte, para ele ficar verdão mesmo. Pega bastante folha, amassa essas folhas, coloca para ferver uns 2 minutos, deixa descansar aquilo. Na hora que tiver morno, você vai lavando a cabeça da pessoa com esse preparado, com esse chá. E isso já vai melhorar muito a condição. Faça isso 1, 2, 3, 4 vezes, já que não tem toxicidade tópica, você pode lavar várias vezes a cabeça da pessoa com o chá dessa planta. E isso vai reduzir bastante a população de piolhos. E agora vamos falar sobre o filé dessa planta, que é a atividade anti-inflamatória dela. Ela foi testada pela Universidade Federal do Recife, aqui no Brasil, e verificou-se que nos casos de inflamações crônicas, por exemplo, artrite, é uma inflamação que a pessoa tem o tempo todo, e inflamações agudas, como por exemplo, quando você martela o dedo, você tem um processo inflamatório na ponta do dedo, por exemplo, ou quando você tem uma ferida e tem um processo inflamatório naquela ferida. Nesses 2 casos, o uso da erva de São João teve excelentes resultados. Ainda uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina verificou que as polimetoxiflavonas, que são substâncias presentes nas folhas da erva de São João, têm uma potente ação anti-inflamatória e antinociceptiva. E o que é antinociceptivo? Antinociceptivo é a capacidade de reduzir a sensação de dor. Então, quando você tem uma dor inflamatória, por exemplo, quem tem artrite, artrose, artrite reumatoide, quem tem reumatismo, quem tem dores crônicas, sabe? Por exemplo, enxaqueca. Nesses casos, essas polimetoxiflavonas têm uma potente ação em reduzir a sensação de dor e reduzir o processo inflamatório. Por isso, sugere-se o uso dessa planta, da erva de São João, em casos como artrite, artrose, artrite reumatoide, reumatismo, gota e outras inflamações articulares crônicas. Eu, de minha parte, utilizo muito essa planta nesses casos e tenho resultados excelentes. Utilizo ela em associação com a erva baleeira e com a canela de velho. Em todos esses casos, o resultado é excelente. Vale muito a pena experimentar esse composto de erva de São João, erva baleeira e canela de velho. No caso da osteoartrite, por exemplo, uma pesquisa realizada na Malásia verificou que os extratos da planta são ricos numa substância chamada quercetina, que é um flavonoide conhecido pela ciência como anti-inflamatório. E o que se verificou? Que no caso da osteoartrite, o consumo da planta, o consumo dos extratos da planta ricos em quercetina, causaram redução do processo inflamatório da osteoartrite, redução da dor no processo da osteoartrite e impediram a ação de algumas substâncias que estão no nosso organismo que causam a degeneração das cartilagens. Então, com o uso da erva de São João, os animais do teste que tinham osteoartrite conseguiram melhorar, os animais que usaram a erva de São João, melhoraram o estado das suas cartilagens, ou seja, ele impede a degeneração das cartilagens e favorece a regeneração
degeneração das cartilagens. Isso pode ser excelente, são resultados que eu tenho presenciado também, tenho ficado muito feliz com os resultados, mas são resultados importantes trazidos pela erva de São João nesses casos de degeneração das cartilagens. E agora vamos falar sobre a proteção do estômago, proteção gástrica. Essa planta serve para processos de gastrite e de úlcera? Bom, foi testado ela em úlceras gástricas promovidas por ibuprofeno e por outros medicamentos que normalmente causam gastrite e úlcera nas pessoas. Se você tem processos inflamatórios e fica tomando ibuprofeno, saiba, você vai ter gastrite e você vai ter uma úlcera em algum momento. E o consumo da erva de São João foi muito eficiente em proteger a parede do estômago e evitar a formação das úlceras nos animais do teste. Então demonstra que sim, ela tem uma capacidade gastroprotetora. E mesmo no caso de gastrite de úlcera provocado por estresse, né, pessoas que têm estresse, têm aquela dor estomacal, refluxo e coisa e tal, os animais do teste também foram submetidos a estresse até que tivessem úlcera gástrica. E os que tomaram erva de São João tiveram processos inflamatórios muito menores. Então até mesmo no caso de úlceras por estresse, de gastrite por estresse, a erva de São João é excelente para proteger a parede do estômago. E falando sobre a proteção do fígado, a gente já falou que as flores podem agredir o fígado, o rim, o baço, mas as folhas têm uma ação protetora do fígado, isso é muito legal. Então, no caso, 2 pesquisas indianas que eu li demonstraram que o extrato da erva de São João, aplicado a animais que tiveram agressões ao fígado causadas por paracetamol, porque o paracetamol pode causar lesões e sangramento do fígado. Já leu a bula? Leia a bula você também. O paracetamol pode causar lesões graves no fígado e outras substâncias, como o tetracloreto de carbono, que também podem causar lesões graves no fígado. Nesses casos, os animais que usaram os extratos da erva de São João tiveram menor incidência de problemas hepáticos, ou seja, houve uma proteção significativa do fígado nesses casos. Então, se você é obrigado a tomar algum tipo de medicamento que agride o seu fígado, o chá da erva de São João, nessa dosagem que eu passei para vocês, pode ser excelente para proteger o seu fígado. E uma outra pesquisa indiana demonstrou um resultado fantástico, que foi no controle da doença de Alzheimer. Então, Alzheimer causa uma degeneração da estrutura cerebral, causa perda de memória, começa a causar a perda da capacidade motora, da coordenação motora e de outros problemas gerais aí que causa é uma doença degenerativa e crônica. Nesse caso, nas fases iniciais do Alzheimer, ou seja, quando o Alzheimer está começando, está dando os primeiros passos aí na vida da pessoa, o uso da erva de São João, ela protegeu a memória. Então, logicamente, isso foi testado com animais, não com humanos ainda, mas o uso da erva de São João entre esses animais que tinham Alzheimer, verificou-se que aqueles que utilizaram tiveram preservação da memória, ou seja, demonstra que essa planta sim tem a capacidade de auxiliar a combater o progresso das doenças neurológicas degenerativas como o Alzheimer. E isso é um resultado fantástico. E no controle da dor, a gente já falou que algumas pesquisas demonstraram que ela tem uma ação antinociceptiva, ela reduz a sensação de dor e tudo mais. E como analgésico, ela foi testada no país chamado Bangladesh. E em Bangladesh, verificou-se que, comparado com o diclofenaco, a erva de São João tem uma capacidade maior de evitar a dor, ou seja, de combater a sensação de dor, comparado com diclofenaco. Então, a erva de São João é mais potente como analgésico. Agora, sobre a glicemia, ou seja, sobre os processos de diabetes, ela também tem uma ação. Testado no país africano chamado Camarões, as folhas da erva de São João demonstraram uma moderada capacidade hipoglicemiante. O que significa isso? Ela não é uma potente redutora da glicemia, mas ela ajuda a controlar a glicemia. Então, nos casos, por exemplo, que a pessoa tem pré-diabetes, né, que tá lá com a glicemia subindo para 100, 110, 120, talvez a erva de São João, nesses casos, possa ajudar a manter a glicemia nos níveis normais. E as pessoas sempre me perguntam, né, Daniel, para anemia, o que eu posso tomar para anemia? O que eu posso usar para melhorar a anemia? Porque eu tenho anemia, porque fulano tem anemia, o que a gente pode fazer para anemia? Bom, eu sempre recomendo para as pessoas o uso da folha de mamão, porque ela estimula a produção de células sanguíneas, ela estimula a hematopoese, e eu recomendo sempre o uso de crajiru, que é uma planta que tem alta concentração de ferro e que também tem valor nesse tratamento da anemia. Essas duas plantas juntas podem ajudar, podem auxiliar no tratamento da
anemia. E uma pesquisa realizada na Nigéria demonstrou que o extrato das folhas da erva de São João também tem uma potente ação de estimular a hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas novas. Então, para produzir glóbulos vermelhos, o uso do extrato da folha da erva de São João pode ser um auxiliar também, pode ser muito vantajoso nesse trabalho, estimulando a produção de novas células sanguíneas. E muito interessante porque eu utilizo muito a erva de São João no controle, por exemplo, de cólicas menstruais, para regular menstruações, para reduzir o fluxo exagerado menstrual, para evitar as cólicas, né? Eu utilizo muito a erva de São João, com resultados excelentes, assim, para... reduz mesmo a sensação de dor, reduz mesmo o fluxo menstrual exagerado, ajuda a controlar muito, é bem eficiente a planta. E verificando uma pesquisa realizada no Quênia, na África, realmente se confirma a capacidade dela de relaxar a musculatura lisa em volta do útero e evitar as cólicas menstruais. Então, se você sofre de cólicas, a erva de São João pode ser um grande aliado, tanto por ser analgésico, como por relaxar essa musculatura lisa em volta do útero. E a mesma ação foi encontrada no tratamento da asma. Ela causa um relaxamento da musculatura lisa em volta dos anéis da traqueia e dos brônquios, causando relaxamento dessas estruturas e aumentando a passagem de ar. Então esse foi um resultado encontrado nessa pesquisa e que sustenta o uso popular da planta como tratamento para as cólicas menstruais e que acrescenta mais uma informação aqui, ela pode auxiliar no tratamento da asma. E agora vamos contar pra vocês aqui uma coisa fantástica. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Quantas pessoas me procuram pra falar: Daniel, eu tenho pedra no rim, o que é que eu faço? Bom, depois que você tem a pedra no rim, não tem muito o que fazer, você precisa fazer essa pedra sair, e né, esse é o grande problema. Mas a erva de São João tem uma potente ação em evitar a formação das pedras. Isso é muito legal. Foi feito um exame, foi feita uma pesquisa com animais de laboratório. Obviamente ninguém vai causar pedra nos rins numa pessoa, né? Foi utilizado animais para esse tipo de avaliação. E foi dado a esses animais uma substância que obriga o rim a produzir pedras, certo? Quando você toma essa substância, o rim começa a produzir cristais. E esses cristais vão se juntando e formando as pedras. Bom, quando foi feito o exame, verificou-se o seguinte: o animal que tomou essa substância e que não tomou erva de São João, tinha muitos cristais formados. A imagem é essa aqui, ó, dá uma olhada. No segundo caso, os animais que tomaram a erva de São João, a formação de cristais foi essa aqui, ó, dá uma olhada. Perceba como tem muito menos cristais nessa imagem do que na anterior. Porque a erva de São João conseguiu reduzir significativamente a produção de cristais pelos rins. E essa é uma informação muito legal. Se você tem a propensão a formar pedra nos rins, se você está sempre no médico procurando ajuda para resolver a pedra nos rins, está sempre tendo novas pedras, areinha, cristalzinhos e coisa e tal, tomar a erva de São João pode ajudar muito a evitar a formação de novas pedras. E essa é uma informação incrível. E agora sobre o tratamento do câncer, duas pesquisas que eu encontrei sobre a erva de São João, uma delas realizada na Nigéria, fez em laboratório, pegou várias células de câncer humano, câncer de pulmão, câncer de traqueia, câncer do intestino, câncer de mama, câncer da próstata, câncer do fígado, bom, um monte de tipo de câncer humano. Pegou essas células, logicamente cultivadas em laboratório, e foi administrando os extratos de erva de São João. E em muitos desses casos, a erva conseguiu reduzir o desenvolvimento dessas células e até causar a morte das células, o que demonstra que ela tem um potencial antitumoral que pode ser muito aproveitado. E numa segunda pesquisa realizada na Índia, verificou-se que animais que são submetidos à radiação gama, que é uma radiação utilizada também para a radioterapia, esses animais, os que tomaram a erva de São João, os extratos da erva de São João, tiveram um índice de sobrevivência 70% maior. Ou seja, se você faz radioterapia, o uso da erva de São João pode ser um preventivo contra os efeitos nocivos da radiação, que podem atacar outros órgãos, podem causar vários problemas de saúde, apesar de ser utilizado para combater o câncer. Então, nesses casos, a erva de São João pode ser um preventivo contra os efeitos deletérios da radiação. Essa foi a erva de São João e eu espero que você tenha se impressionado com as informações sobre essa planta como eu me impressionei. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas informações tenham sido importantes para você em todos esses casos que eu citei. Se você curtiu, se foi importante para você, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal, porque muita gente está assistindo e ainda não se inscreveu. Então é sua vez agora. Se você curtiu esse vídeo, dá um like e se inscreve no nosso canal. Participa desse grande grupo do autor da própria saúde. E se você achou importante as informações, compartilhe no
nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, nas suas listas de transmissão, pelo e-mail, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Imagine só como as pessoas podem mudar a sua saúde com uma planta tão simples que nasce no quintal e é considerada planta daninha, que é considerado mato, que a gente dá um trabalho terrível para carpir, para tirar, e agora eu tenho certeza que muitas pessoas vão até querer plantar essa erva para tê-la à disposição sempre que precisar. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, acompanhando mais um vídeo comigo, e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde.